Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Luvanor, jogador que está livre no mercado e que assim, muita gente perguntou, né, se poderia ser uma alternativa, por exemplo, para o Cruzeiro para a Série A do Campeonato Brasileiro, como que está a fase dele lá na Série B, que até fiquei surpreso do jogador ter essa rescisão de contrato e tudo mais. O Cruzeiro que abriu mão de boa parte dos seus atacantes da última temporada, como por exemplo, diria que um dos mais destaques que deixaram foi o Edu e também o Luvanor. Além disso, outro atacante do Cruzeiro saindo do clube, dois atletas recentemente sendo emprestados para a Série C, né, do Campeonato Brasileiro. Quero comentar também sobre essa expectativa do Cruzeiro no mercado, se vai ter ou não transferências, vendas de atletas na metade do ano. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvida me ajuda bastante. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui também da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui que eu estou gravando o vídeo hoje para vocês e com várias outras promoções de camisas do Cruzeiro, inclusive a branca e a azul dessa atual temporada, com a opção de você comprar ela tanto personalizada com seu nome e o número nas costas, igual essa aqui que eu tenho, por exemplo, saindo a partir de R$160, que é um valor bem interessante. Você também falando que veio aqui pelo canal, que veio pelo Cruzeiro News, esse valor vai sair com 10% de desconto. Ela sem a personalização seria, no caso, 130. Então o link da DG vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, vamos começar falando sobre o Luvanor, jogador que nessa última terça-feira teve o seu contrato rescindido, né, com o Ceará. Fiquei bem surpreso com essa informação. Jogador que tinha vínculo até o final dessa temporada com a equipe do Ceará, que busca a volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Atacante aí de 33 anos de idade, que pode jogar também pelas beiradas, foi uma peça importante para o Cruzeiro, sem dúvidas, no ano passado, principalmente na Série B, e que tem muita moral, né, com a torcida do Cruzeiro até hoje. Acho que é um dos poucos jogadores que, mesmo depois de ter saído do Cruzeiro, acho que todo mundo pede a volta dele. E olha que não teve uma temporada, por exemplo, absurda, igual foi o Edu, que também, né, é um dos jogadores muito queridos nessa função de atacante. Na temporada passada pelo Cruzeiro, veio do Altaon, é o mesmo time que o Flávio, o volante que interessa a Raposa, está jogando lá pelo Cruzeiro na temporada passada. 7 gols em 31 partidas, além também de 2 assistências. Teve um bom desempenho e foi importante em alguns jogos decisivos, marcando gols. 2 deles, inclusive, eu estava no estádio contra o Grêmio, fora de casa. Acho que foi em agosto esse jogo lá em Porto Alegre, e depois contra o Vasco, marcou um dos gols que garantiu o acesso, e aquele gol também na reta final contra o CSA. No período todo ele marcou então na Série B pelo Cruzeiro, nessa 29 atuações, 29 jogos como no total, 21 como titular, 6 gols na Série B e 2 assistências. Deixei aqui também o mapa de movimentação dele para vocês. Ano passado na Série B, que foi uma boa Série B, marcou também contra o Novo Horizontino, nota média de 6,96, jogou tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo e também uma função mais centralizada. Ele jogava em todas as posições nesse ataque da Raposa, e que pelo Ceará não vinha conseguindo fazer principalmente um bom Brasileirão. 24 jogos na temporada, não é um número baixo, porém marcou apenas 3 gols e uma assistência. Foi uma peça importante, por exemplo, no início do ano, com a conquista do campeonato, por exemplo, da Copa do Nordeste, se não estiver enganado, e também foi, no caso, no Campeonato Cearense, uma boa participação, mas na Série B entrou em campo em apenas 5 oportunidades, que é um número muito baixo, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência. Então, depois dessa notícia aí, dessa rescisão de contrato dele, muita gente pediu de volta, que, sinceramente, eu não acho que é uma alternativa que solucionaria os problemas do Cruzeiro. Eu acho que ninguém pensaria dessa forma. Com certeza, tem uma gratidão muito grande pelo Camisa 90, pelo que ele fez, né, pelo Cruzeiro na temporada passada, e muito por conta da fase ruim, tanto do Gilberto quanto do Henrique Dourado, né, que aí muita gente acaba pedindo, por exemplo, o Luvanor, o Edu, que o Edu eu entendo até um pouco mais, esses dois centravantes do Cruzeiro não fazem nada, né. Tudo bem, se nós não tivéssemos centravantes, seria uma boa opção, ali para ser um reserva, mas já tendo os dois, não faz o menor sentido, né, pensar realmente nessa contratação, ainda mais já tendo contrato com o Gilberto e o Henrique Dourado. Se fosse para escolher um, eu preferiria o Edu, por exemplo. Acho que todo mundo, né, que ainda é um atleta do Cruzeiro, é mais jovem e também teve um desempenho muito bom, justamente nessa função realmente de centroavante. O ataque do Cruzeiro no ano passado também, que eu gostava bastante, tá? No geral, não é à toa que teve aquela média absurda de gols marcados, revezando, né, bastante, mas no geral ali, antes da chegada do Bruno Rodrigues, tínhamos o Rafael Silva, o Edu,
Luvanor, depois com a chegada do Bruno Rodrigues, aí ainda tinha um complemento do Stênio, enfim, foi realmente um ataque bem interessante que o Cruzeiro manteve no ano passado. Quero saber a sua opinião aqui, então. O que você acha do jogador que é moldavo, né, lá da Moldávia, que se naturalizou depois de ter jogado vários anos lá pelo Xerife, um dos maiores clubes, né, o maior, sem dúvidas, lá do futebol da Moldávia. Bom, quero falar agora também sobre o Vitor Leque, jogador de 22 anos de idade, ponta esquerda, ponta direita, que vai ser emprestado para o Remo na sequência aí da disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, tá? Jogador que, assim, surge muito bem no time principal do Atlético Goianiense em 2020. Naquele ano ele marcou 3 gols, 2 assistências em 16 partidas e chega para o time sub-20 do Cruzeiro em 2021, 7 gols em 14 jogos e sobe na época com o Luxemburgo, né? Naquela Série B de 2021, foi uma peça muito importante na reta final, 10 jogos, 2 gols e 3 assistências. O Vitor Leque e o Vitor Roque, né? O tal de Vitor Roque aí, os dois subiram para o time principal do Cruzeiro. Naquele ano, o Cruzeiro até compra ele em definitivo, não lembro agora de cabeça qual foi o valor que o Cruzeiro pagou junto à equipe goiana para ficar com ele, mas não foi um valor muito alto, foi, se não me engano, se não estiver muito enganado, 1,5 milhão ou 2,5 milhões, foi algo próximo a isso, mas a partir de 2022 ele já tem alguns problemas físicos e também pessoais. Foram apenas 14 jogos com Pesolano e uma assistência, é emprestado para o Juventude na reta final da Série A e mesmo assim não consegue jogar, foram apenas 2 partidas na Série A do ano passado. Estava emprestado nesse ano ao Botafogo de São Paulo, até trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre a ida dele para a equipe na Série B, mas não jogou nenhuma partida por lá e agora então vai ser emprestado para o Remo na disputa da Série C. Vale lembrar que recentemente o Cruzeiro emprestou o Claudinho também para outro time da Série C, da terceira divisão, que foi o Pouso Alegre, né? Então 2 atletas que tiveram participações principalmente em 2021, tanto o Vitor Leque quanto o Claudinho sendo emprestado para essas outras equipes da Série C agora do Campeonato Brasileiro. O Remo que deve buscar o acesso, o Pouso Alegre também, por ser de Minas, tem essa relação aí com o Cruzeiro. Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Vitor Leque, se merecia ou não mais espaço no Cruzeiro? Igual eu falei, por conta daqueles problemas físicos no início do ano passado e problemas pessoais, acho que até impediu uma sequência que ele poderia vir a ter com o técnico Pesolano. Bom, quero falar aqui também sobre essa matéria aqui do Globo Esporte, o Pedro Martins que deu entrevista ao GE, falando que o Cruzeiro descarta venda urgente na janela de transferências e garante contratações sem grandes surpresas. O Pedro Martins, no geral, falou o seguinte, abre aspas, hoje não vejo o clube de forma imediata de fazer venda, né, de atletas. Óbvio que se aparecer algo que represente uma mudança substancial na vida financeira do clube, mas hoje é algo que não está nos planos do Cruzeiro, principalmente quando se fala em jogadores titulares e que são importantes para a equipe. Então ele falando que não vai, por exemplo, vender jogadores com uma proposta boa, mas que não vai ser um valor totalmente fora da realidade que o Cruzeiro possa fazer esse acordo. Principalmente por jogadores que têm sido titulares e que têm tendo consultas, por exemplo, o Bruno Rodrigues e o Marlon, que são os 2 principais jogadores do Cruzeiro até aqui. Então ele deixou claro isso, que no caso o Cruzeiro no geral, desde aquela época já vinha fazendo movimentos para comprar o Bruno Rodrigues agora em definitivo, um percentual ainda mais relevante do que os 33% e não vai ter essa liberação. Por exemplo, pode ter sim alguma venda, não entrou especificamente nesse ponto nessa última entrevista, mas pode ter uma venda, por exemplo, do Kaique, que é um jogador que é lateral esquerdo, está sendo reserva do Marlon. E, por exemplo, se uma equipe igual o Porto, que foi especulado lá de Portugal, oferece um valor interessante para ele, poderia sem dúvidas ter essa venda, né? Quem sabe, por exemplo, um valor que ajudaria os cofres do Cruzeiro, sem dúvidas. Melhor do que ele continuar e ser reserva, né? Até porque ele vem de uma sequência muito boa, por exemplo, tanto pela seleção brasileira sul-americana e também pela Copa do Mundo que fez nessa última temporada. Então, acho que, no geral, o Cruzeiro não vai se desfazer realmente dos seus principais jogadores. Óbvio, se aparecer uma proposta do Krasnodar pelo Marlon de 30 milhões de reais, aí fica complicado, mas muito difícil isso acontecer, ou pelo Bruno Rodrigues, que o principal foco então do Cruzeiro nessa entrevista do Pedro Martins é realmente manter os seus principais jogadores. E você, acha que o Cruzeiro pode fazer alguma venda? Quais outros jogadores da base poderia render um valor? Até porque poucos estão tendo espaço no time principal, tirando aí o Kaique, o Stênio e o Ian Lucas, além do Daniel Júnior, mas tirando o Kaique, não acho que nenhum desses outros vai aparecer grandes propostas. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Nosso outro canal de cortes, Corte do Cruzeiro News, está aqui embaixo na descrição para você se inscrever e outras sugestões de vídeos aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!